Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou Elisângela Martins, professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares. Vamos juntos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje estudaremos compreensão e interpretação de texto. Isso mesmo! Qual a diferença entre compreensão e interpretação de texto? Você sabe? Será que sabe? Se não sabe, vai aprender aqui e agora. Basta ficar ligadinhos na TV Educação. Vamos lá? Vem comigo! Compreensão de texto é análise e decodificação. É entender o que está realmente escrito, seja nas frases ou nas ideias presentes. Já a interpretação de texto está ligada às conclusões que podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. É um entendimento subjetivo que o leitor teve sobre o texto. As duas ações estão relacionadas, uma vez que quando se compreende corretamente um texto e atingimos seu propósito comunicativo, chegamos a determinadas conclusões. Hoje em dia, é essencial saber interpretar corretamente os textos. Vou simplificar para vocês. A compreensão de texto. Compreender é entender o sentido de algo que está escrito. Interpretação é atribuir um sentido a algo. Interpretação é o que fazemos ao conteúdo, ou seja, quais conclusões chegamos por meio da conexão de ideias. Vai além do texto, por isso a interpretação de texto é algo subjetivo, que pode variar de leitor para leitor. Vale lembrar que este conhecimento do leitor advém em grande parte da leitura. Portanto, ler é um ato essencial e que auxilia na conexão das ideias. A interpretação do texto é o que podemos concluir sobre ele, após estabelecer conexões entre o que está escrito e a realidade. São as conclusões que podemos tirar com base nas ideias do autor. Existe uma ciência que estuda a teoria da interpretação, chamada de, você sabe, hermenêutica. Hermenêutica. Trata-se do ramo da filosofia que explora, que estuda a interpretação de textos em diversas áreas, como literatura, religião e direito. Na interpretação de texto, as expressões geralmente utilizadas são, presta atenção, quando vem uma pergunta sobre interpretação. Diante do que foi exposto, podemos concluir que infere-se do texto que o texto nos permite deduzir que, conclui-se do texto que o texto possibilita o entendimento de. Viu como que está sempre falando o texto? Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem. Interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é vista de um ponto. Legal, né? Todo ponto de vista é vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber qual é a sua visão do mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. É possível compreender um texto sem interpretá-lo, porém, não é possível interpretá-lo sem compreendê-lo. O que é compreensão de texto? O que é mesmo? A compreensão de texto significa decodificá-lo para entender o que foi dito. É a análise objetiva e a assimilação das palavras, ideias presentes no texto. As expressões que geralmente se relacionam com a compreensão são: segundo o texto, de acordo com o autor, no texto, o texto informa que, o autor sugere que, né? Chegou a hora então do famoso print. Vamos lá, vai lá, tira um print da tela, faça uma foto e vamos ver essa reflexão juntos. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer como alguém vive.
com quem convive, que experiência tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças os animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Sendo assim, fica evidente que cada leitor é coautor, porque cada um lê e relê com os olhos que tem, porque compreende e interpreta a partir do mundo que habita. Cada um lerá conforme, porém, os seus olhos, conforme forem os seus olhos. Compreenderá e interpretará conforme for o chão em que seus pés pisam. Os antigos bem diziam, habit sua fata libelle. Olha, os livros têm seu próprio destino. E tinham razão, porque o destino dos livros está ligado aos destinos dos leitores. Todo ponto de vista é vista de um ponto, né? Vocês sabiam que ler, além de levar ao conhecimento, pode fazer bem à saúde do corpo e da mente? Falaremos sobre 10 motivos pelos quais você, eu, todos, né, devemos ler todos os dias. Vamos lá? Ler é estabelecer o hábito da leitura, pode trazer diversos benefícios para a vida. Então, confira a seguir 10 motivos para ler todos os dias. Vem comigo? Vamos ao primeiro. Qual é? Estímulo mental. Isso mesmo. O cérebro necessita de treinamento para se manter forte e saudável. E a leitura é uma ótima maneira de estimular a mente e mantê-la ativa. Vamos ao segundo. Redução do estresse. Quando você se insere em uma nova história diferente da sua, os níveis de estresse que você viveu no dia são diminuídos radicalmente. Uma história bem escrita pode transformá-lo para uma nova realidade, o que vai distraí-lo dos problemas do momento. Viu? Esse motivo bacana para você ler? Vamos mais um. Aumento do conhecimento. Tudo que você lê é enviado para o seu cérebro como uma etiqueta de novas informações. Mesmo que elas não pareçam naquele momento tão essenciais para você, em algum momento elas podem ajudá-lo, como em uma entrevista de emprego ou mesmo durante um debate em sala de aula. Então, leia. Vamos à quarta? Vamos à quarta? Quarto motivo importante para você ler? Expansão do vocabulário. A leitura expõe você às novas palavras, que inevitavelmente elas serão incluídas no seu vocabulário. Conhecer um número grande de palavras é importante, porque permite que você seja mais articulado em seus discursos. Vamos a mais um motivo para ler? Desenvolvimento da memória. Quando você lê um livro, especialmente os livros grandes, precisa se lembrar de todos os personagens, seus pontos de vista, o contexto em que cada um está inserido e todos os desvios que a história sofreu. A boa notícia é que você pode utilizar isso a seu favor, fazendo dos livros um treino para a sua memória. Guardar essa quantidade de informações faz com que você esteja mais apto para se lembrar de eventos cotidianos. Ao sexto motivo para ler, a habilidade de pensamento crítico. Já leu um livro que prometia um mistério confuso e acabou por desvendá-lo antes mesmo do meio da história? Isso mostra a sua agilidade de pensamento e suas habilidades de pensamento crítico. Esse tipo de talento também é desenvolvido por meio da leitura. Portanto, aumente sua habilidade de estabelecer conexões. Ao sétimo motivo, vamos lá. Aumento do foco e concentração. O mundo agitado de hoje em que vivemos, faz com que a sua atenção seja dividida em várias partes, de modo que manter-se concentrado em apenas uma tarefa torna-se um desafio. Contudo,
Livros com histórias envolventes são capazes de desligar você do mundo ao redor, fazendo com que sua atenção esteja inteiramente voltada para o que acontece na trama. Embora você não perceba, esse tipo de exercício ajuda você a se concentrar em outras ocasiões. Como, por exemplo, quando você precisa finalizar um projeto urgente. Vai te ajudar. Vamos à oitava. A habilidade de escrita. Esse tipo de habilidade anda lado a lado com a expansão do seu vocabulário. Assim como a leitura permite você ser mais articulado na fala, também vai ajudar a colocar com mais clareza os seus pensamentos no papel. Isso vai dar a você a chance de produzir textos com mais qualidade. Não apenas de vocabulário, como também correção gramatical e ideias mais ricas. Ao nono motivo para ler? Vem comigo. Tranquilidade. Nos momentos de estresse, procure se distrair do que acontece com a história que atrai o seu interesse. Isso vai acalmá-lo, vai ajudá-lo a melhorar seu humor. Faça isso. Vamos ao 10º e último motivo para ler? Entretenimento. Entretenimento a baixo custo. Muitas pessoas acreditam que o conceito de diversão está diretamente ligado aos altos custos de uma viagem ou mesmo de uma festa. Contudo, se você encontrar um livro que chame a sua atenção, poderá viajar sem sair da sua casa. Eu sempre viajo pelo mundo sem sair do lugar. Mas sabe onde? Nas magias, nas mágicas, das páginas de um bom livro. Faça isso, você também. E compartilhe sua experiência com a gente. Vamos lá agora. Teremos aqui algumas dicas para quando você receber uma orientação de trabalho escolar, você saberá exatamente o que fazer em uma atividade de leitura e interpretação. Isso acontece muito, né? Quando chega aí para você. Você vai aprender aqui, mais uma vez, a como desenvolver isso. A interpretação. Quando você conhece pelo menos parte do assunto tratado, conseguirá compreender e interpretar bem melhor o autor. Entenda como o autor, qualquer pessoa, que produz um texto. Pretendeu dizer ao produzir um determinado tipo de texto. E não estamos aqui falando apenas do texto clássico, escrito, mas também dos outros, que utilizam os recursos de imagem e som, vídeo. Desta forma, se existe uma espécie de chave para a interpretação e compreensão de texto, podemos dizer que esta é o quê? A leitura. Ler com certeza é a melhor forma de melhorar sua capacidade de interpretação do mundo à sua volta. Conhecer as regras da gramática também ajuda no processo, porque muitas vezes há expressões, orações completas, frases isoladas e outros destaque nas entrelinhas de um texto, que somente irão ser entendidos se o leitor tiver algum conhecimento prévio da gramática normativa. Existem também algumas dicas que podem te ajudar na interpretação dos textos. Veja a seguir conceitos que podem ajudar também a responder às questões sobre o tema e interpretar melhor os textos. Um texto é formado por diversas ideias, nas quais o autor passa suas ideias organizadas e relacionadas de acordo com o contexto que ele está inserido, utilizando a comunicação escrita. O autor interage com o leitor entre as várias concepções de texto. Podemos dizer que se trata de um enunciado como sentido completo, ou seja, algo que é transmitido de um emissor para um receptor com inteligibilidade. Por exemplo, se vocês tentarem se comunicar com alguém dizendo casa, mato, onde, volta, caminhão, baleia, não haverá compreensão. Logo, o que você disse não pode ser considerado um texto, pelo menos do ponto de vista da coesão e da coerência. Vamos ao intertexto. Uma
frase muito famosa de Isaac Newton: se cheguei mais longe, foi porque me apoiei no ombro de gigantes. Os textos apresentam diversas referências diretas ou indiretas. Contexto. O texto é formado por várias frases. Em cada uma dessas frases, há informações que se ligam entre si, criando-se uma estruturação no conteúdo transmitido. Essa ligação é importante e recebe o nome de contexto. Compreensão de texto. Há entre o autor e o leitor um tipo de comunicação. A comunicação que acontece quando um texto de uma pessoa, de um autor, de uma autora, passa a mensagem que queria passar a outra pessoa, que é o leitor ou a leitora. Pode ser entendida como compreensão de texto. Contexto. O leitor é convidado a reconhecer os elementos principais da argumentação do autor para identificar. É importante atentar para processo, mencionados, fatos, datas, detalhes, entre outros. Convite a comparar. O leitor é convidado também a descobrir as relações de semelhanças entre as situações apresentadas no texto pelo seu autor. Convite a comentar. O leitor deve relacionar o conteúdo do autor com a sua realidade, podendo concordar ou não com a opinião exposta. Convite a resumir é concentrar a ideia ou as ideias principais do texto. O resumo pode ser feito em 1 ou 2 parágrafos, mas também pode ser oral, em grupo ou em outra forma, dependendo da circunstância. Convite a parafrasear. O leitor pode reescrever o texto com outras palavras, utilizando a ideia central do autor original. Para encerrar, vale relembrar que as condições básicas para a correta interpretação e compreensão de um texto são, entre outras, o conhecimento prévio do leitor. Por isso, é importante sempre ler. Conhecimento gramatical e semântico, pontuação, figuras de linguagem e etc. Capacidade de observar os detalhes e o poder de raciocínio do leitor. Também é necessário dizer, principalmente na atualidade em que vivemos, em que, graças às tecnologias da comunicação, todos têm opinião a mostrar, que a interpretação e a compreensão não estão relacionadas a concordar com tudo que o autor diz, mas sim ao entendimento de tudo, ou quase tudo, que ele diz. A partir disso, o leitor pode concordar ou não com o texto, apresentar o seu ponto de vista quando necessário. E agora é com vocês. A nossa aula chegou ao fim. Mas não fique triste não, é só você acessar a plataforma smedgv.com/aluno ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da sua tela. Lá, vocês encontrarão atividades relacionadas ao tema da aula de hoje. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal do YouTube SMEDGV e pratiquem, estudantes, porque é praticando que a gente aprende. Um abraço e até a próxima.